Vamos lá, pessoal, tudo bom? Vamos retomar a nossa discussão, fazendo os exercícios extra, partindo do exercício 1. Vamos lá? Vamos lá. Então, a questão 1 diz: um professor de métodos quantitativos passou o final de semana corrigindo listas de exercício. Ao final da correção, passou as seguintes notas no sistema da faculdade, e uma série de notas. Com base nessas informações, calcule: A, qual a média aritmética das notas dos trabalhos; B, qual a mediana desse conjunto de dados; e C, se o professor dissesse que esse conjunto de dados é amodal, ele estaria certo ou errado. Justifique sua resposta. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: o que a gente vai ter que calcular nessa questão? Então vamos marcar aqui primeiro. Primeira coisa que eu vou ter que calcular vai ser a média aritmética, beleza? Como eu faço? Somo todos os elementos, divido pelo número de elementos, está resolvido. Segundo ponto que eu vou ter que calcular é a mediana. Então, mediana, toda vez que eu for calcular a mediana, o que eu tenho que fazer antes de começar a fazer o cálculo? Preciso colocar os elementos em ordem. Então, toda vez que eu vou fazer o cálculo de mediana, MD, mediana, tenho que ordenar os elementos. Beleza? E letra C, ele fala: se o professor dissesse que o conjunto de dados é amodal, então ele está querendo falar do quê? Ele quer saber da moda. Então são três coisas que eu vou ter que calcular nessa questão, beleza? Então vamos começar colocando essa sequência em ordem. Então, como é que você faz? Vai olhando a sequência, olhando os elementos e vendo quais deles são o menor para o maior, ou maior para o menor, você que decide. 4,5, já fiz. Aí eu olho o próximo é o 6,1, já fiz. Depois eu tenho 6,9, ok. Depois o 7. Se você errou, esqueci um, não tem problema. Volta, apaga, volta no que você já tinha feito, inclui o elemento, de garantir que você tenha a sequência ordenada. 7, depois o 7,5, 7,5, depois o 7,7, depois o 8,2, depois eu tenho o 8,3, 3 vezes, aqui, aqui e aqui, depois eu tenho o 8,4 e o 8,5, 8,4, 8,5, acabou a minha sequência, beleza? Beleza. Vamos começar fazendo a média. Deixa lá essa estrutura aí, tá? Então, a média vai ser o quê? A média. Média. Então, a média, letra A, é o x barra. Então, ele vai ser o quê? A soma de todos esses elementos que eu ordenei. 4,5, mais 6,1, mais 6,9, mais 7, mais 7,5, mais 7,7, mais 8,2, mais 8,3, 3 vezes, mais 8,4, mais 8,5. Peguei todos esses elementos. Quantos elementos eu tenho nessa distribuição, né, nesse conjunto de dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou dividir por 12. Essa soma vai dar o quê? X barra. A soma de todos esses elementos, ele dá 89,7. 89,7 dividido por 12. Portanto, o x barra, minha média, vai ser de 7,475. Beleza? Beleza. Fiz o item A. Beleza? Vamos para o item B. O item B é o seguinte: ele pede a mediana do conjunto de dados. Lembra? A mediana não precisa fazer muita conta, não. Eu tenho que pegar esse conjunto de dados, achar o elemento que divide esse conjunto em duas partes iguais. Então, veja, eu tenho 12 elementos. Então, a gente já viu no vídeo anterior que quando eu tenho um número par de elementos, não vai ser um elemento que vai dividir o grupo em duas partes, e sim dois elementos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu pegar esses dois aqui em azul,
Por um lado vão ficar 4 elementos, por outro vão ficar 6. Então, não são esses dois que a gente vai ter que selecionar. Vamos olhar, pegar um para o lado. Então, eu vou pegar esses dois. Para a esquerda, eu tenho 5 elementos. Para a direita, eu tenho 5 elementos. Perfeito. Então, estes dois são vão dar origem à minha mediana. Para o lado de cá, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Para o outro lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Perfeito? Muito bem. Então, vamos calcular agora, item B. Como é que eu faço para saber a mediana? Mediana é fácil. É só pegar aqueles dois elementos aqui que eu selecionei em azul, somar e dividir por 2. 7,7 mais 8,2 dividido por 2. Fazendo essa continha, eu vou ter a mediana igual a 7,950. Tudo bem? Mas notem, a mediana, para você fazer o cálculo da mediana, você precisa ter a sequência ordenada. Se a sequência não estiver ordenada, vai sair tudo errado. Se você pegar essa sequência que está aqui, que estou apontando de verde, e fizer o elemento central, vai dar tudo errado. Quer ver? A gente vai ver aqui, ó. Provavelmente seriam esses dois aqui, ó. Né? Teria 5 para um lado e 5 para o outro. Daria 8,3 mais 8,5 dividido por 2, totalmente diferente do que a gente viu. Beleza? Beleza. Vamos para a letra C. Ele fala que o professor disse, se o professor dissesse que esse conjunto é amodal. O que é a moda? Moda é aquilo que repete muito. Então, o número de vezes, o elemento que repete mais de uma vez pode ser uma moda. Olhando para esse conjunto de dados, tem algum elemento que repete mais de uma vez? Tem. Quem é? O 8,3. O 8,3 aparece 3 vezes no meu conjunto. E eu não tenho nenhum outro elemento que apareça mais de uma vez. Então, quem é a moda desse grupo? A moda desse conjunto é o 8,3. Portanto, esse conjunto de dados tem uma moda? Tem o 8,3. Quando eu falo que um conjunto é amodal, o que significa? Significa que ele não tem moda. Então, olhando isso, o comentário do professor está correto? Não está. O comentário dele está errado. Por que está errado? Porque eu tenho uma moda de 8,3 nesse conjunto de dados. Beleza? É simples, gente. Foquem nisso. Média, mediana e moda. Questão certa na prova e questão simples. Faz o cálculo da média, soma todos, divide pelo número de elementos. Para achar a mediana, coloca os elementos em ordem, crescente ou decrescente. Procura quem é o elemento que divide o conjunto em duas partes iguais. O número de elementos para um lado, o número de elementos para o outro. Achou? Esse é a mediana. Ah, são dois. São dois que dividem em duas partes iguais. Ok, pega os dois, soma, divide por 2. Achou a mediana. Moda, quem repete mais. Se eu não tiver nenhum elemento que repete, né, todos os elementos só aparecem uma vez no conjunto, então vai ser um conjunto de dados amodal. Se tiver pelo menos um, a gente já tem uma moda e ele não pode ser amodal. Beleza? A gente volta daqui a pouco fazendo a questão número 2. Abraço e bons estudos a todos.